Rádio Geek está de volta, hein? Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa do Nó de 8 aqui na Rádio Geek. Eu sou a Lara Vascolto e eu tô aqui com a minha companheira Lívia Reginato. Lívia. Oi, já tá no ar. O que foi isso? Foi assim, supetão. Segunda-feira Ninguém me desse avisou jeito, que tava entendeu? vindo. Fazendo mídias aqui. A gente é tudo muito blogueirinho, Não entendeu? esqueçam A o gente tem que Watch fazer a Party, mídia. Lara, Evelyn. Sim, a gente tá com uma convidada super especial aqui, a Evelyn. Evelyn, muito bem-vinda. A gente queria saber um pouquinho mais sobre você inicialmente. Fala sobre você, fala sobre como você veio parar aqui no programa. Enfim, queremos saber tudo. Ok. Oi, gente. Muito prazer. Meu nome é Evelyn e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou repórter, né? Eu sou repórter de esportes. Esporte eletrônico, né? Eu cubro o campeonato de videogame. E eu conheci a Liv em uma cobertura, né? Estamos lá. E eu assisti a última live de vocês. E acabei, assim, assisti não, né? Não consegui assistir. Eu pedi o VOD. Eu acabei comentando: nossa, onde que eu posso assistir? Porque eu sou muito fã do Nó de 8. E aí ele me chamou pra vir pra cá. Então, gente, fica a dica, ó. A Evelyn mandou no Twitter, né, pra gente. Foi no Twitter que a gente teve essa interação. E está aqui hoje com a gente. Então comente, mande seus comentários pra gente. Venha para nós. Isso, vem falar com a gente. O programa é super democrático, a gente tá sempre aberto a participações e a comentários de vocês e críticas também. Por favor, critiquem o que a gente fala, porque isso é muito produtivo, construtivo também. Por favor, de construtivo, críticas construtivas. Deixa eu só especificar isso aqui. Então, bem-vinda, Evelyn. Tô muito feliz de ter você aqui mesmo. Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui também. Que bom. E hoje a gente vai falar sobre mais um assunto polêmico, porque É o que né, a gente gosta. é o que a gente gosta, é o que a gente faz. Não tem graça sem polêmica. Na verdade, não é muito polêmico, né? A gente... Todo programa a gente fala um pouquinho sobre representação feminina na cultura pop. E hoje a gente vai falar sobre mais uma trope, que a gente chama. Mais um estereótipo que a gente vê aí nos filmes e nas séries. O estereótipo se chama Mini Pixie Dream Girl, que a tradução seria mais ou menos... fada maníaca sonhadora. A tradução para português. Garota dos sonhos, é uma garota mais garota dos sonhos do que sonhadora, né? Acho que seria mais interessante, mais correto. Faz outra, a gente tá no ar? Tá no Face? Já tem link lá? Tá rolando? Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Interage com a gente, pessoal, no @RadioGeekBR e no Facebook. Isso, manda seus comentários lá, fala o que vocês acham da trope, que a gente vai explicar agora mesmo. Essa personagem maravilhosa, ela aí tem alguma coisa tocando aí alta. Dando retorno. Uhum. Acho que é o meu, na verdade. É o seu, Lara. Aqui, Desculpa, achei a gente. Uhul! E aí? Muito Podem bem. para os watch parties. Obrigada pelos Estamos efeitos aqui. sonoros. A gente tá um pouco atrapalhona hoje. Segunda-feira, por favor. Segunda-feira, Perdoem. frio, tá frio em São Paulo. A gente não Ainda tô tem fazendo jeito. mídias aqui, desculpa, Eu nem vi gente. quando o programa começou, Tá sabe? frio, eu peguei um puta trânsito. Enfim, Mini Pixie Dream Girls. Vamos voltar pra essa O que é essa isso, trope. Lara? Conta Que pra é mim, isso? o que é isso? A Mini Pixie Dream Girl é aquela personagem que ela é cheia de energia e alegria de viver. Ela tá lá, ela aparece de repente assim na vida do protagonista masculino pra trazer alegria pra vida dele, pra trazer sentido. Normalmente o cara é ordinário. Normalmente ele é apresentado de forma muito positiva. A gente sente empatia por ele, porque ele é um cara meio depressivo, Pacatão, ele é melancólico. Ele meio tem esquisitinho. Esquisitinho. É aquele feinho arrumado que gosta de cinema. Isso, ele é um pouquinho. Não se identifiquem, melhorem. Fica aí o aviso da Do jeito Lívia, que a gente gosta, mas não deveria. Exato. Ele não Aquele é lá aquele. que tá encostado no canto e ele não quer que ninguém Não olhe quer. pra ele, mas você olha, você fala, você É aí. você. Eu gosto da gente ter apontado isso já, porque o que me atrai, entre aspas, nesse trope é que a gente é meio que ensinado a querer ser uma Mini Pixie Dream Girl. Sim. Né? E a gente é meio que... Eu não sei, tipo, o que eu sinto, por sempre ter sido uma menina geek, uma menina nerd e tal,
É que eu sempre me atraí por esses caras. E por ter sido exposta, sei lá, muito cedo, talvez, a essas meninas, eu meio que tive sempre essa coisa de querer ser a garota dos sonhos de alguém. Sendo que não tem como a gente fazer isso. E é muito ruim a gente exigir essas coisas da gente. É a nossa representatividade de uma menina alternativa no cinema. Exatamente. Você tem o quê? A loira gostosa, você tem a loser e você tem a diferentinha. A esquisitinha. A esquisitinha. E fala, eu sou mais ou menos essa aqui. Que é apresentada como mais incrível do que a loira gostosa. Exatamente. Ela tem qualidade, ela assiste Donnie Darko. Isso, exatamente. Ela gosta de umas coisas cult, de umas músicas Faz cupcake. alternativas. Ela tem algum hobby que é... É viciada em anime. diferente, joga LOL. mas nem tanto, né? Tipo, Só que joga LOL. Quem disse gamer acertou. E assim, ela não tá dentro do padrão e o cara também não tá, o protagonista masculino. Em tese, né? Assim, aquele ideal masculino, agressivo e, tipo, dominante. Ele não é esse aquele cara que tu espera violência ou controle ou abuso. Sempre que, não eu quer vou, dizer nada. sempre que eu vou explicar pra amigos o que é o trope da Manic Pixie Dream Girl, é tipo... Cara extremamente panguão, um cara extremamente panguão e uma mina extremamente incrível. E aí, por algum motivo, essa mina se atrai por esse cara e esse cara fica obcecado por essa mina. E aí, do nada, a missão dela no mundo se torna fazer esse cara ser menos panguão. E aí, do nada, o cara se torna incrível pela convivência com a mina incrível. Ele descobre o sentido da vida, Só que ela não tem entendeu? história, ela não tem família, ela não tem Sim. background. O único objetivo dela no filme, que geralmente aparece em filmes, mas tem em livros, em séries também, é fazer aquele cara ser menos chato. Ela... Ou se sentir melhor consigo mesmo, tirar ele da depressão. Tem várias variações, assim. E quando a gente fala assim, objetivo, não é que isso é apresentado como um objetivo no filme. É só pela ausência de motivação própria que a personagem tem. De vida própria que ela tem. Tem uma então, coisa que a Evelyn falou na thread dela, que ela fala assim, ela não tem background porque ela não precisa, não é esse o objetivo dela. Exatamente, é exatamente isso. Você não sabe nada sobre ela, a família dela não importa, amigos não importa, os objetivos dela de vida não importa, entendeu? O que importa é o que ela representa para aquele personagem. É esse o papel dela. E é por isso que é problemático. Uma por estabelecer um outro ideal, né, de menina. Porque é um padrão. Que é um padrão, mas que não super existe. idealizado, estereotipado. Sim, porque ela tem que atender algumas características, né? Ela é muito, assim, dentro do padrão fisicamente. Então, e não é vulgar, assim. Eu acho. Faz a comparação com a Marcela. Vulgar, nossa, adoro vulgar. Vamos pegar a comparação com a Marcela Temer, porque cabe aqui. Tem um texto no Adjunto que chama Será a Manic Pixie Dream Girl a nova versão, a versão moderninha de Bela Recatada e do Lar? E é basicamente isso, porque a Manic Pixie Dream Girl, ela é bela. Né? Que ela tem a beleza dela tem uma certa dignidade, não é? Ela não é assim agressivamente bonita, sexy. E ela não é recatada, mas ela é subversiva do jeito que o cara quer. Exato. Né? Mas aí a Lara fala uma coisa muito importante no texto, a sexualidade dela não é agressiva. Não diminui a masculinidade daquele cara. Nossa. Exatamente. E que é um negócio que pesa pra esse tipo de cara mais alternativo, porque ele tá em constante tensão com o ideal de homem masculino. E ele foge disso. Super masculinizado, né? Que exatamente. É então ele procura essa menina que não afronta a masculinidade dele. Exatamente. Cadê a psicóloga? Nossa, comentando? Então, a gente passou por Bela, né? Recatada. A Manic Pixie Dream Girl se encaixa nesses dois ideais. E do Lar. Vocês já perceberam que essas meninas, elas sempre têm algum hobby? São meio assim, caseirinhas. E elas têm subempregos também, né? Não tem nenhuma que é super bem sucedida. Tipo, eu sou apaixonada pela Summer, né? Eu assisti, inclusive, de novo 500 Days of Summer esse final de semana pra estudar pra live quase. Mentira, assim, porque eu preciso de uma desculpa pra assistir esse filme pela 18ª vez. É exatamente isso. Ai, tá chegando gente. Oi, gente. Tá chegando amigos meus na live. Comenta aí, pessoal. Mandem perguntas. E eu assisti de novo esse filme e eu fiquei percebendo, sabe? A Summer, ela é secretária. A Ramona, ela é entregadora, né? Da FedEx, né? Alguma coisa assim? Sim, da Amazon. Que até o Scott, tipo, ele compra um livro porque ela vai entregar. Porque ele sabe que ela vai entregar. Tem aquela menina de Garden State, hein, que é... Eu faria. Também não critico. Aquela menina de Garden State que não tem emprego nenhum. Que é a Natalie Portman, não existe sabe? emprego. Ela não tem um emprego, ela é só esquisita mesmo. Ela é uma gracinha, mas esquisitinha.
Elizabeth Town, que é a personagem da Kirsten Dunst, que é a personagem que deu origem a esse termo, foi essa personagem da Kirsten Dunst em Elizabeth Town. Que foi um cara que criou um o crítico tema. fez uma crítica sobre esse filme e falou: olha, eu não aguento mais essas meninas que aparecem nesses filmes que são assim assado, que eu chamo de Manic Pixie Dream Girl. E aí o termo pegou. Elas não têm trabalho. Elas têm algum hobby, ou elas fazem pão, sabe? É verdade. Cupcake. Elas fazem patchwork, não sei, esse negócio assim. Bordado. E são atividades que são excêntricas e, assim, Caseiras. tradicionalmente femininas, né? Nossa, Bordado, sim. tricô, alguma coisa relacionada à cozinha, cupcake, sei lá. Você não vê alguém que tem um emprego numa grande corporação, por exemplo. Não, porque aí já afronta o cara comum. Aí entra em outro Aí é trope, outro né? trope. É outro trope. A gente vai falar sobre isso ainda, mas não é desse. Vamos chegar lá. Quando a Liv falou que a live seria sobre isso, eu mostrei pra ela uma thread que eu fiz uma vez no meu Twitter. Sim. Que o pessoal engajou muito, que o pessoal curtiu muito. Que foi... Eu vi um tweet que falava assim... Meninas, se um cara que você gosta fala que esses filmes são os filmes preferidos dele. Aí era 500 Dias com Ela, né? O da Summer. Scott Pilgrim. E tinha uns outros lá, Era Clube da Luta. Mas aí o que eu falei... Não, o outro que é bem desse estilo também é Brilho Eterno de uma Eu Mente amo Sem Brilho Graça. Eterno. Eu amo também, mas assim, eu acho que a gente tem que discutir isso aí, que eu não Porque acho que amamos. todas elas Deixa eu só terminar Termina de falar, Vai lá. sobre a thread. E aí eu citei esse tweet e eu falei... Citei a história, espero que esse moço não esteja ouvindo. Eu citei uma história de um cara que eu ficava, que assim, acho que na segunda vez que a gente saiu junto, ele me falou que os filmes preferidos dele... eu não perguntei, ele me falou que os filmes preferidos dele eram Scott Pilgrim, 500 Dias com Ela e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Aqueles lá. E eu fiquei tipo... Tá, ok, você gosta de mim porque eu tenho cabelo azul? Aí ele, sim. É isso. E aí eu fiquei assim, ao longo do relacionamento, que durou, sei lá, um mês, eu percebi que era muito isso, assim. Que talvez por conta da influência desses filmes, dele se identificar com os protagonistas, ele tinha uma desculpa pra esperar que as meninas que ele se relacionava dessem sentido pra vida dele. E ele tinha muito isso em mim, sabe? E eu senti que eu também já tive o contrário em basicamente todos os meus relacionamentos, na maioria deles. De, assim, tentar dar sentido pra vida de um cara. E isso é muita responsabilidade. E a gente não pode assumir esse tipo de responsabilidade. Mas eu sinto que com a gente crescendo, sendo nerd Bombardeada com isso. e nessas referências, porque assim, quando eu assisto o filme da Summer, eu fico querendo ser a Summer. Porque a Summer, ela é apresentada, da perspectiva do Tom, como maravilhosa, linda. Super idealizada. Sim, completamente. E ela não é humana, né? Assim como a Liv falou, elas não têm a menor backstory, né? A Ramona, ela só aparece lá na Não primeira... tem família, não tem amigo. Na primeira até a segunda HQ, ela realmente, assim, não tem família, não tem nada. A Sonho Summer, de ela vida. Ela só tem alguns ex-namorados que ela fala, mas também não fala nada, tipo, da família dela. Ela não tem amigos, nada. E a Clementine, eu amo a Clementine e a Summer porque os filmes brincam, né, com o trope. Sim. E eu amo muito isso. E a Clementine também não, né? E é basicamente isso. Eu sempre penso, assim, na influência que esse tipo de filme tem na forma como a gente se relaciona. Tem muito, e sempre volta a questão, né? Sempre a mulher é apresentada em função do homem. Sim. E não importa a trope, tem muitas tropes, essa é uma delas. Mas a questão é essa, se resume a isso, né? A mulher em função do homem, para tornar a vida do homem melhor ou mais fácil, ou dar sentido pra vida do homem, enfim. É sempre em relação a ele. E aí a gente volta naquela questão dos testes de representatividade, né? Da Bechdel, que é o Ai, eu amo. Se o você teste não de sabe Bechdel. o que é isso, ou quer ouvir nosso programa sobre, procure lá na nossa playlist Isso. do YouTube. É o primeiríssimo programa que a gente gravou aqui no Nod 8 na Depois Rádio que Geek. acabou o Game of Thrones. Isso, foi sobre isso. Basicamente, o teste é o seguinte: tem que ter pelo menos, pra um filme passar, né? Tem que ter pelo menos 2 personagens femininas que interagem uma com a outra e falam sobre algo que não seja sobre homem. E aí é muito difícil você achar filmes assim, porque normalmente uma personagem feminina ela existe num filme Em função do em cara. função de algum cara. E se resume a isso. O que você trouxe é muito legal da vida real, porque isso acaba A influenciando gente sempre fala que nossa não é um existência. filme, pronto. Não é só um Trouxemos filme. para cá. Exatamente. E quando a gente é nerd, a gente acaba trazendo sempre, né? A gente não consegue só assistir um filme e falar... É isso, põe um filme. Não, a gente traz muito pra gente. E Ainda mais quando se é perigoso, é identifica, né? perigoso.
E a gente tá em Setembro Amarelo, inclusive a gente tá com a campanha aqui na rádio, fazendo mais um merchanzinho da campanha. Vamos ter programas falando sobre isso, vamos ter um Nó de 8 falando sobre isso, viu, Lara? Obrigado. Vamos trazer psicólogas. Ótimo, vamos sim, com certeza. E também como essas expectativas em relação ao feminino frustram tanto as mulheres que querem tipo, ser aquilo que vai mudar a vida de um cara. Sim. Que é uma coisa que, tipo, pode te fazer ficar muito mal. E como o cara fica frustrado, porque ele já tá frustrado, vamos pegar por aí. Ele espera que uma mulher venha e mude a vida dele, quando aquela mudança tem que ser dele. A vida é dele, a vida é sua. Viu? Olha E no meninas, olho, vocês Lívia. não estão. Olho no olho. Homens têm as taxas de suicídio maior. Porque não Sim. tem esse tipo de discussão, entendeu? Vai fazer Sim. uma terapia! Ai, me matei por causa do minha ex. Calma lá. É o que a gente fala, não é uma questão feminina, né? É uma questão de sociedade. A gente tem que influenciar todo mundo, impacta todo mundo negativamente. E é uma coisa que tem que ser discutido como sociedade, não por mulheres só. E não só, tipo, o programa aqui a gente tá falando sobre isso. A gente não quer que só mulheres ouçam e comecem a mudar a forma como elas veem as coisas. A gente quer que todo mundo ouça e comece a ter consciência sobre isso. Eu acho que é muito legal a gente falar agora também da Culpa das Estrelas, que é o contrário. Sim, a gente, antes de você chegar, a gente citou filmes do John... Livros, né, do John Green. E filmes também, quase todos são filmes agora. Em que é sempre aquela coisa do casalzinho e tal, e sempre, todos os personagens são Manic Pixie Dream Girls. Mas na Culpa das Estrelas é o contrário. É o meu menino. Como é que é o nome do menino? Augusto. Ele... Ele entra na vida da Hazel, é Hazel, né? Hazel Grace. Pra dar sentido pra vida dela. E aí ele traz várias situações, assim, pra vida dela que são muito interessantes, assim, porque ela não tinha nada daquilo. E ele é totalmente idealizado. E aí, Sim. o mote do livro é que quando ele sai da vida dela, perde o sentido. E a gente fica meio sem chão. Assim como acontece no Cidade de Papel. E Que é o contrário. Mas o Cidade de Papel é muito louco, porque ela é completamente idealizada, tipo... É uma ideia, menina, nem é uma pessoa. O que ele sabe dela é, assim... Uma noite, né? Sim. Que ela foi... Ela também apareceu como fadinha. Vamos fazer uma loucura. Vamos cometer uma aventura aqui. E aí, ele se apaixonou por ela e resolveu ir atrás dela. E ela também desconstrói o trope no final. Do jeito que a Clementine faz, do jeito que a Summer faz também. É muito... E o problema é que as pessoas não entendem a mensagem, né? Elas vão até o final do filme. Sim, Aí fica achando... Tem um texto muito bom que chama Summer Não É Uma Vadia. Recomendo. Mas então, na questão da Summer, o filme meio que endossa essa visão, né? Tudo bem, eu entendo que a Summer, ela é uma personagem que brinca com esse estereótipo e ela tem mais autonomia do que a maioria das Manic Pixie Dream Girls. Ela não se encaixaria exatamente na Manic Pixie Dream Girls. Ela tem voz, Alguma ela vontade tem própria. vontade própria, ela coloca as coisas bem claras desde o início pro Tom, né? Tipo, e ele mais ou menos, né? Eu preciso ser advogada do Tom um pouquinho. Pode falar. Aqui é democracia. Eu mostrei esse filme esse final de semana pra um amigão meu. E ele já começou assistindo falando, tem 6 minutos de filme e eu já acho o Tom um psicopata. Porque ele idealiza totalmente a Summer. Ele não tá nem um pouco interessado em saber quem ela é de verdade. Ele quer seguir naquele pensamento... naquele estereótipo e no que ele idealizou dele, né? dela. Mas a Summer, ela também não colabora muito, né? Porque ela vai lá e fala... eu não quero nada sério. Mas ela age com ele também como se ela quisesse alguma coisa séria. Ela sempre tá, assim, dando aquela esperança e nutrindo aquela coisa. Então, eu acho que, pode ser. a Summer é humana, entendeu? O que eu gosto de apontar é isso. A Summer, ela é humana, ela também erra. Não dá pra falar que a Summer não fez nada de errado, porque ela também vacilou. Só que o problema foi o Tom ter esperado demais dela e ter projetado nela essa responsabilidade de dar sentido pra vida dele. Ele fala em uma parte que, logo que eles começam a namorar, que ele sente que com ela a vida tem sentido. E, gente, isso é um peso muito grande que vocês colocam pra outro ser humano. Não dá pra você dar pra outra pessoa a responsabilidade de fazer ela dar sentido pra sua vida. Não dá. Até porque vai dar merda. Sabe a musiquinha do vai dar merda? Vai dar merda. Vai dar merda. Seja o sentido da sua própria vida. Exatamente. Encontre o sentido e encontre uma pessoa pra complementar Porque a isso. fantasia é essa. A gente vai lá, a gente se joga de cabeça e quando ela acaba, não sobra nada.
Que triste isso, meu Deus do céu. Pesado pra uma segunda-feira, hein, Lívia? Segundou. Hashtag segundou. Gente, comentem aí se vocês acham que... O que vocês acham da Summer? Se teve vacilo, Conversa com se a não gente. teve. Manda comentário aí que a gente gosta. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui, que a gente faz a relação entre o Bela Recatada e do Lar, né? Com a Manny Pixie Dream Girl. E o que tá por trás também do ideal do Bela Recatada e do Lar, né? No texto, eu vou até ler um trechinho aqui que eu acho que resume bem. Por trás do ideal Bela Recatada e do Lar, tá a clara mensagem de que mulheres são menos competentes, complexas, humanas do que os homens, e por isso sua posição deve ser a de coadjuvante servil na vida deles. Os heróis protagonistas. Não era exatamente esse trecho que eu queria, calma. Será que é o... Eu posso ler um, Lara? Será que é esse? Não, peraí. Pensando um pouco mais além, é isso? Não é esse. Peraí que eu mas esse é vou... tão bom. Mas calma, Esse é deixa eu só ótimo. achar o que Esse é eu meu queria. preferido. Ai, machistas de esquerda, homens supostamente profundos e reflexivos. É muito bom essa parte do texto. Mas enfim, enquanto elas não falam, eu vou defender um pouco a Summer. Eu achei. Eu achei o trecho. Vou só Tá, fazer vai lá. Tudo bem que ela tava, tipo, alimentou as expectativas dele, ok, mas ela deixou claro na fala dela. Aí se ela quisesse só curtir, inclusive, sabe? Então ela queria, mas eu acho que ela queria curtir brincando um pouquinho com o coração do homem panguão que ela escolheu. Será? Ela tinha completo. Às vezes pode ter acontecido, mas eu não acho que. Às vezes não precisa ter sido intencional, porque. Como você falou, as pessoas são humanas. Sim. E nesse texto do Summer Não É Uma Vadia, ela fala: esse tipo de erro nas relações é muito comum dos dois lados. Porque você não sabe. A partir do momento que você entra numa relação, você não sabe mais muito o que é dela. Então você vai deixando rolar e deixando rolar. Você fala, não quero nada sério, mas sei lá, vamos assistir o Mas ao Netflix mesmo tempo, domingo, você sabe? quer ter um relacionamento. E Tipo, você você vai não quer deixando namorar, rolar. mas você não quer deixar de ser relacionado com aquela pessoa. Então, é difícil você achar os Achar o limites meio termo. e a forma certa de se relacionar com aquela pessoa. Quando me falam, há culpados, eu não acho nem tanto que o Tom, ele tira uma lição daquilo. Eu acho isso muito importante. No final do filme, quando ele entende que, putz, é a vida, cara. Preciso seguir meu caminho. A Summer seguiu, não era o que ela queria. E, gente, o que vocês acham do final que aparece uma menina chamada Autumn? Ela vai ser a próxima! É a próxima, exatamente. É a próxima! Ele vai fazer a mesma coisa. Porque Ai. o nome da personagem é Summer, que significa verão. Aí ele conhece no final uma outra menina chamada Outono. Então, tipo, ele vai seguir o mesmo Aí ele caminho. faz o quê? Esquece a lição que ele acabou de aprender, no caso. Realmente, é verdade, acontece isso. Eu tinha esquecido, chama recalque na psicologia. Eu tinha tentado defender ele e não consegui. Não, eu lembrei disso agora, porque realmente tinha que eu falar, assisti Lara. um Eu tempo acho atrás que- e eu vi isso, eu falei, será que isso significa que ele vai seguir no mesmo caminho? Sim, provavelmente sim. Eu acho que os caras que eles se identificam com o Tom, eles acabam colocando uma dualidade de herói e vilão, sabe? Como se o Tom fosse o mocinho e a Summer a vilã, sendo que não é uma história de amor, né? E mesmo se fosse, assim, é uma história sobre um relacionamento. Vida, não tem. e na quem que é vida- o ruim da história? Calma, e se ninguém é o ruim? Sim, é um relacionamento e as pessoas Erra. se acertam. machucam, as pessoas, né? Assim, as coisas acontecem. Uma E- nutre mais expectativa, a outra deixa rolar. E no final, é aquelas coisas. As coisas acabam, tem o seu fim. E você pode tirar uma lição disso ou você pode continuar repetindo o mesmo ciclo. Sim, É a e grande eu- questão. Sabemos o que E eu o Tom acho fez. que a Summer foi responsável, sim, com os sentimentos do Tom. Eu acho que ela poderia ter. Assim, eu assistindo de novo, eu percebi que ela poderia ter sido mais sincera, porque tem uma parte em que eles estão no carro e aí o Tom pergunta: tá, e aí, o que a gente tem? E aí ela fala: como assim? Aí ele fala: eu quero saber o que a gente tem, o que tá acontecendo aqui entre a gente. E ela fala: ai, quem se importa? A gente tá curtindo. E aí eu. Na minha casa, respondi: ele se importa! Se ele não se importasse, ele não estaria perguntando, É que sabe? se eu escuto uma coisa dessa, eu já entendi. Ela não se importa, eu vou ficar na minha. Então, e aí isso pressiona ele a ficar na dele também, sendo que não, ele tava sentindo uma coisa. Então eu acho Aí- que ele não falou também por medo de perder Também tem ela. que... E ela sabia que ele tava na mão dele. Então eu acho que assim, não façam isso na vida real, meninas. Sim. Ou Também tem meninos aquele também. de se respeitar, né? A gente insiste em colocar amor, colocar atenção e afeto, na onde as pessoas não querem receber. Mas a Summer queria. Ela deixou. Você Ela tem, fala tem que razão. não e ela quer sim, entendeu? Esse que é o problema. Entendeu? Ela não Eu queria. acho- Ela não a queria mesma coisa que ele queria. Ela queria É, curtir, Ela queria né? uma conexão, queria ter um relacionamento, tipo, Ter alguém, algum eu tipo acho de que intimidade por com ele, solidão, no caso. mas sem Sim. se comprometer
ter a ponto de ser. Não né, era um aquilo que ela queria casal e ainda. tal. Porque se você vê, ela, tipo, quando eles terminaram, ela depois foi noiva de outro Sim. cara. Não, o Tom não era o ideal de homem que ela tava procurando. Sim. Simples É a assim. palavra ideal aí. Gente, eu achei meu trecho aqui. Eu vou ler ele rapidinho, Vamos lá, olha vamos lá, só. vamos lá. O que significa belo e recatado do lar, tá? O belo representa objetificação, a objetificação da mulher. O seu esvaziamento como ser humano tão complexo quanto o homem. O recatado representa um aprisionamento de ordem moral, na medida em que a sexualidade da mulher é fortemente reprimida e controlada no sistema machista. E o do lar representa o seu aprisionamento na esfera privada como um bem do homem, com a sua liberdade de atuar ativamente na vida pública, cerceada pelas responsabilidades de mãe e esposa. Então isso se traduz na Manic Pixie Dream Girl de uma forma modernizada, né? Moderninha. Tipo, moderninha. Mas assim, a mensagem por trás acaba sendo a mesma, que são mulheres que estão ali em função do homem. São objetificadas, são reprimidas na sua sexualidade, não da mesma forma, porque elas são livres sexualmente, mas assim, não de forma agressiva, como você falou. E... É uma forma que afronta a masculinidade do cara. E do lar no sentido de que elas não têm ambições profissionais, elas não Sim. têm uma carreira. Ou Elas... mesmo não são festeiras, não são da balada. O objetivo não são... dela é estar ali promíscuas. por causa do cara. Isso. E aí chegamos no que você ia falar. Vamos lá, essa é a minha parte. Eu vou hora de brilhar. Pensando um pouco mais além, talvez a MPDG, que é a sigla pra Manic Pixie Dream Girl, não tô nem funcionando minha língua mais hoje, seja apenas a versão do ideal bela, recatada e lular para machistas de esquerda, homens supostamente profundos e reflexivos, deprimidos e frustrados com os valores deturpados da sociedade capitalista, que concedem às mulheres algum direito, mas não todos. Porque bem no final de um dia eles ainda esperam que uma garota adoravelmente esquisitinha e desapegada, largue tudo o que estava fazendo para resgatá-los de sua melancolia e com uma imbatível alegria de viver. A Lara é demais, gente. Palmas. Obrigada, Palmas. gente. Eu tenho Incrível. orgulho desse texto. Quando você saiu, Ela falou que é o bombou. preferido dela, hein? Assim, isso fez sentido para as pessoas, assim. Teve uma discussão muito grande sobre esse texto. Muita gente comentando os exemplos que a gente deu no texto. Então, foi muito positivo. Eu acho que é isso que a gente quer. É gerar conscientização sobre esses tropes e que as pessoas assistam a mídia de forma crítica. Sem engolir aquilo sem questionamento, né? Ai, vocês fizeram isso comigo. Ai, que bom. Fico muito feliz. Se você quer participar do No de 8, responde a gente no Twitter. É assim que funciona. Mas É é isso aí. verdade, viu, gente? Como vocês acham que eu cheguei até aqui? As minhas oportunidades quase todas são feitas pelo Twitter. Então é, verdade. isso. Tem um Twitter. Ou aqui mesmo, nos comentários. Sejam ativos nas Pareçam, redes sejam sociais. ativos, com a venham. gente. Vem aqui Venham falar até com a nós. gente. Isso. Sim. Diga. Vocês iam falar. Não, pode falar. E no Brilho Eterno, essa parte em que... Essa última parte aqui. Pá. Desse ou do Opa, outro? Desse. Em que ela, no fim do dia eles ainda esperam que uma garota... Tá. Eu queria falar de Brilho Eterno. De Aumento Sem Eu amo Lembranças. esse Eu amo muito. E ele brinca muito com o trope pra humanizar a Clementine. E tem uma frase dela que é tipo a frase, pá, assim, do trope e do filme. Em que ela fala, eu não sou um conceito, eu não tô aqui pra dar sentido pra vida de alguém. Eu só sou uma menina fugida da cabeça, tentando encontrar sua paz de espírito. Aham. E isso é muito assim, que você fica, caramba. Pois é, né? Porque acho que é Joe. O Joe, protagonista. Ele... O Jim Carrey, né? O Jim Carrey. Gente, o Jim Carrey fazendo drama. Maravilhoso. E é incrível. É ótimo, Eu não consigo excelente. levar a cara dele a sério, mas eu gosto do filme. Nossa, mas é que ele atua tão bem. Que Ele você tá muito bem. É tipo em... Gente, eu assisti tanto Ace Ventura quando eu era criança que é impossível. Como é que é o nome daquele outro filme que ele faz? De drama? Sim, O Show de Truman? o Show de Truman. Também muito bom. Sim. Mas não tem nada a ver com isso aqui, mas também... Seguindo, acabando, Verdade. vamos lá. Você ia terminar seu raciocínio? Você ia falar Não, mais era alguma só isso mesmo. coisa? Sim. Acabei. Perfeito. Chega por Ótimo. hoje, pessoal. Já deu meu tempo. Falou. Acho que a gente já destrinchou a trope aqui. Então fala pra gente o que vocês acharam. Comentem, mandem suas mensagens. Pode cair na discussão do defender a Summer, pode... Isso, a gente tá pode- super aberta a todos pode os comentários. Contra, a favor. E Que é sugiram importante é também discutir, temas. né? É importante vocês falarem pra gente, vamos falar disso aqui. Quero que vocês falem sobre tal fenômeno que está acontecendo aí na cultura pop. A gente também
tá super aberta a sugestões. Com coisas mais modernas. Que esses textos foi de 2016, entendeu? E continua atual. Continua atual. E a gente pode comentar coisas novas também. Falar se mudou, se não mudou. Se tá... Que nem a Culpa das Estrelas vai acontecer um pouquinho mais pra frente. E aí já foi ao contrário, com cara, sabe? Tem algum outro filme que vocês lembram que é um cara no lugar da Manic Pixie Dream Girl? Não, eu não me lembro de nenhum além desse. Ah, não consigo pensar também. E qual que é a MPDG preferida de vocês? Eu adoro todos esses filmes, né? 500 Dias com Ela, Brilho Eterno. Eu, assim, meu filme preferido é Brilho Eterno, eu acho. Pra mim talvez seja Summer mesmo. É que eu já estive no lugar dela muitas vezes, eu já estive no lugar do John. Então, assim, eu já tô assim, não há culpados. Não há culpados. E Mas uma relacionamento não há culpados, né? Uma muito clássica é a... De Quase Famosos, né? Eu não assisti esse. Como é que é o Olha, nome? hoje você tem um programa. Como é que é o nome dela? Eu procurei no Netflix e não tem. Poxa. Poxa vida. A pirataria falhou comigo. Ela é muito clássica, Manic Pixie Dream Girl também. Eu não me lembro o nome da atriz agora, meu Deus. Gosto muito dela. Ela é filha daquela atriz que eu não lembro o nome também. Poxa. Assim facilita. Enfim, Quase Famosos também. Eu gosto bastante desse filme. E é uma... Não tem nenhum tipo de subversão da trope, como tem Brilho Eterno e 500 Dias com Ela. Não tem nenhum questionamento sobre essa trope, assim. É a clássica. Então, se você quer um exemplo bom... E Elizabeth Town, que é o gerador, né, do termo. Que é a Kirsten Dunst, que faz junto com o Orlando Bloom. Preciso assistir. É muito bom esse filme também, eu curto. Tamo acabando, pessoal, tamo acabando. Isso. Vamos chegar lá, vamos falar tchau já. Vamos encerrar então. Evelyn, muito obrigada. Obrigada pela sua a vocês. presença. Seja bem-vinda, quem Sim. sabe a gente não pode falar de outros assuntos em Exato. breve. Ai, só me chamar. Que eu tô aqui. Se Ótimo. você tiver uma ideia também, manda pra gente. Tá bom. Só mandar Tem um mensagem. post que eu amo muito de vocês, que é o sobre caras da ficção. Que... Os heróis românticos? Sim, Ah, heróis sim. românticos da ficção. que É são uma um série de pesadelo. textos, na verdade. Sim. A Lara não conseguiu falar em só um, né? Não, são 3 partes. Eu devo, assim, ter acompanhado, assim, ter esperado sair, porque é ótimo, é outra coisa que muda o seu modo de ver o mundo. Você fica, Bom, caramba. tá aí, vamos Uma boa pensar- sugestão pra Vamos gente pensar umas comentar figurinhas aí, também. quem poderia falar disso. Você quer falar disso? Eu quero. Comenta pra gente no Twitter, a Evelyn vai estar junto, já tá fechado aqui. Isso aí, vamos Eu vou vamos virar ter esse grupo titular aqui. daqui, porque sim, é isso. Ó, eu vou linkar Nada, a esses gente tava textos procurando alguém há muito todos tempo. na nossa Mas postagem. vamos lá. E é isso. O texto que a Evelyn tá falando chama Heróis Românticos que eu não queria na minha vida nem pintados de ouro. Lindo, gente. Lindo esse texto. É isso. E a gente citou Três Nenhum, né? partes. Não sei. duas coisas só pra Não fechar. precisamos de heróis românticos. Gente, assuma a responsabilidade sobre os seus relacionamentos. Sem a culpa do outro, tem a culpa sua. Essa é a minha mensagem. E semana que vem a gente vai falar, Lara, de coisa de otaku. A gente vai falar de síndrome das coadjuvantes. Hipercompetentes. Hipercompetentes. Com a Laura da Crunchyroll. Porque agora a gente tem muitas convidadas chiques. Então, bora assistir, bora comentar. E até semana que vem. Até, gente. Muito obrigada pra quem assistiu a live. E depois vai estar no Tadinho, YouTube, viu, muito galera? obrigada. Muito boa noite, ó. @Rádio Geek BR e @Nod8 no Instagram, Facebook e Twitter. E @Evelyn Macos. Sim. Exatamente. Se vocês Boa me noite. acharem, procura Evelyn com 2 N's. Vocês acham? Tchauzinho. Tchau, galera. Falou, Boa noite. Boa noite. Ai, meu, hora do